Então vamos lá, antes de gerar as folhas, né, está faltando aqui a explicação de uma outra coisa muito importante. Uma vez que nós não fizemos baseado em uma planta, quando você faz baseado em uma planta, geralmente essas informações, até mesmo de nomenclatura, de cotas, que é o que nós vamos começar a fazer agora, podem vir já do AutoCAD. Então você apresenta a planta, né, que você fez a planta baixa para o seu cliente. Eu tenho aulas também mostrando isso. Mas aqui no Revit eu quis passar somente o Revit, então eu não fiquei mesclando com o CAD. Até mesmo que eu tenho o curso também do CAD aí, né, separado. Eu até mostro no começo aqui no primeiro curso como buscar uma planta, como fazer baseado, esse entorno todo aqui foi baseado em uma planta, mas nós não demos segmento aí, né, no nosso projeto inteiro baseando em uma planta. Mas quando você tem no CAD também você pode criar essas cotas e trazer para cá. Inclusive isso eu mostro aí no curso Iniciantes de Revit. Mas vamos lá. As cotas, obviamente, também podem ser criadas aqui. Elas ficam na guia de anotação, que inclusive eu não falei, mas aqui também dentro nós temos a opção de anotação de texto, tá joia? Então eu consigo colocar texto aqui também, se você não quiser tão detalhado dessa forma, você pode utilizar ela e colocar a nomenclatura de forma rápida. A cota mais comum é esta cota alinhada. Nós temos também cotas do tipo linear e cotas também para ângulos, né? Vamos trabalhar com a cota alinhada, que também pode ser encontrada aqui acima, ó, na barra de ferramentas e opções rápidas. Selecionando a cota, ele tem algumas configurações para que ela seja aplicada. Nós temos aqui a primeira, que é linha central, né? Eu gosto de utilizar aqui face da parede. Então nós temos aqui face do núcleo, centro do núcleo, face da parede. Eu vou utilizar então essa opção de face da parede. E a forma de seleção pode ser por parede ou por referência individual. Vamos entender primeiro a referência individual, como que funciona. Então se eu pego aqui, por exemplo, nesta parede, né, nesta face da parede, dou um clique e venho até esta outra, pronto, dou um segundo clique, ele já começa a me trazer a primeira cota. Quando eu clicar aqui para o lado, ó, vamos até a face da outra parede que nós temos aqui. Ok, posso clicar sobre ela, ó, ele já me dá a primeira cota. Se eu continuo fazendo cotas aqui, ó, dando clique em outras faces de paredes, ele vai continuar para mim essas cotas de forma aleatória, né? Ele continua aplicando ela. Vou pressionar essa porque eu acabei não clicando em, vou dar Ctrl Z aqui, eu acabei não clicando em uma face. Quando você não clica em uma face, ele dá erro. Vou fazer novamente aqui, inclusive, nesse caso eu vou até sair desse modo de visualização. Vamos passar aqui, ó, para linha oculta, aí vai facilitar a visualização das paredes, aí sim, ó, então vai aplicar um pouco melhor. Vou pegar novamente a alinhada e vou deixar aqui, ó, face das paredes. Então vamos selecionar a face das paredes aqui, ó, para que ele possa então aplicar essa minha cota. Vou selecionar qualquer uma delas, perfeito, ó, percebam que ele iniciou aqui a minha primeira cota. Se eu clicar em uma outra face, vamos aqui do lado, ó, vou dar um segundo clique, eu já tenho a primeira cota ali. Se você clicar fora da face, ele pode dar erro. E às vezes nós temos muitos objetos, né, pilares ali no meio das paredes, entre outros, e isso acaba atrapalhando. Se você quiser aqui eu continuar clicando, eu não vou utilizar esse modelo, justamente por isso, eu vou clicar nessa outra face, ele me dá outra cota. Vou clicar nessa outra face, ele vai me dar outra cota, ó. Assim por diante. Vou fazer todas essas cotas iniciais aqui primeiro. A última aqui, ó. Lembrando que você precisa clicar na face. Aí você pode puxar para fora e dar um clique, ele confirma as cotas ali, ó. É uma das formas. Eu gosto de utilizar mais um outro aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z, justamente por esse problema de ter que acertar certinho a cota. Então aqui sim, em vez de referências individuais, eu posso pegar paredes internas. Selecionando parede interna, por exemplo, ó, se eu clicar nessa, eu já tenho a primeira cota aqui, ó. Percebam aqui do lado. Vamos fazer para cima, na verdade, né? Então vou pressionar ESC, paredes internas, vou clicar nessa aqui, ó. Pronto. Ele já me dá a primeira cota, ó. Só que aqui ele está me dando uma cota inteira, porque esta parede é uma parede inteira. Eu poderia aqui definir que essa cota, por exemplo, viria até certo objeto, tá joia? Então, nesse caso, se as paredes forem independentes, ele te dá a cota ali de forma independente. Se ela for uma parede inteira, como foi esse caso aqui, a cota virá inteira. Você tem opções aqui do lado, vou até deixar essa primeira para poder configurar isso, ó. Em opções você pode marcar, por exemplo, aqui aberturas e larguras. Toda abertura que tiver, ele vai mostrar para vocês paredes que efetuam a interseção ou eixos que efetuam a interseção. Dessa forma, então, você consegue uma separação maior, ó. Percebam o seguinte, vou fazer a mesma coisa, estou com a mesma ferramenta, vou clicar, ó, e nesse caso aqui, ele pede que eu trabalhe as interseções dela. Então, nós temos aqui várias opções, né, para que eu possa fazer essa interseção. Vou até tirar essa que eu marquei embaixo. Vamos deixar somente abertura e largura primeiro. Ok.
Vou dar um clique novamente, ó, e vou arrastar para cima, porque se colocar interseção, eu preciso de ter uma parede que intercede. Nesse caso ali eu não tenho nenhuma delas, somente as quinas. Então, olha lá, ó, toda a parte onde tem aqui largura, né, ou que tem uma, por exemplo, a janela ele colocou para mim 1,83. Esta outra parede menor aqui, ele colocou o tamanho dela. Esta outra aqui, ele colocou também. Então, essas informações são interessantes, porque o seu cliente, né, precisa ver de forma rápida, por exemplo, quantos metros tem aqui, vamos supor, para essa janela da cozinha, ou de um lado ao outro, né, ou entre o vão das janelas. Então você consegue colocar esse tipo de cota. Eu acho ele um pouco melhor de trabalhar, eu vou fazer então a aplicação a partir dele.